escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, onde nos reunimos para louvar e agradecer todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Hoje queremos refletir no texto do Evangelho de Mateus capítulo 20, com destaque com o tema O Reino é de Deus. Que Deus esteja nos abençoando neste momento de culto. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e amado Deus, eterno Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais cometemos por pensamentos, palavras e ações, transgredindo a Tua vontade. Cremos e confiamos em Jesus Cristo, o Teu Filho, que se humanou neste mundo carregando o peso dos nossos pecados e cravando-os na cruz para conquistar o perdão destes pecados. Com a sua inocente paixão e morte, Cristo aplacou a Tua ira pelos nossos erros e transgressões. Por isso, amado Deus, confiando nos méritos de Cristo e não em nossas obras, arrependidos dos nossos pecados, nos aproximamos de Ti e Te pedimos: Senhor, tem compaixão de nós, perdoa-nos, não nos condenes. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos, neste momento, fazer a leitura do Salmo para o culto de hoje. Salmo de número 27, versículos 1 a 9, qual nós fazemos a leitura de forma alternada, divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 27, versículos 1 a 9. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo.
Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Senhor Deus, Pai Celestial, visto que não podemos ficar diante de Ti confiando em algo que fizemos, ajuda-nos a confiar em Tua graça permanente e a viver de acordo com a Tua palavra. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, queremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9, onde encontramos assim registrado: Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Até aqui as palavras da leitura do Antigo Testamento. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, depois dos versículos 19 a 30. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, depois do versículo 19 ao versículo 30, onde encontramos assim registrado: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher.
Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês vivem, como vocês sabem, a luta que vocês viram, que tive no passado, é a mesma que ainda continua. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido a congregação a cantarmos o hino Mãos ao Trabalho. Mãos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar, e a quem vindo a noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer, tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãos, servindo, a Deus nos consagrar, e a quem vindo a noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus, e de que é tempo agora de servir na luz, e de o vigor da vida a Cristo devotar, e a quem vindo a noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho todos, breve vos chega o fim. Quando tocar no juízo, anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar, e a quem vindo a noite vamos descansar. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência e respeito as palavras do Evangelho para o culto de hoje, registrado no livro de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Assim escreveu o evangelista Mateus. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez,
foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação pode sentar. Iremos cantar o hino O Mundo é Teu, Senhor, e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigirem ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Adriana. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento de reflexão na Palavra de Deus, onde queremos refletir no texto de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, destacando o título que eu citei no início do culto: O Reino é de Deus. Que Deus esteja nos abençoar
e nos orientar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, qual é a nossa reação quando ouvimos esta parábola que Jesus conta? Esta história contada por Jesus dos trabalhadores da plantação de uvas. Como que nós reagimos a esta história? Principalmente porque no início é dito: o reino do céu é como? E aí segue a história. Provavelmente nós, de certa maneira, ficamos indignados com esta história, porque aqueles que começaram ao final do dia receberam o mesmo pagamento daqueles que haviam trabalhado o dia inteiro. E humanamente nós reconhecemos isso como uma injustiça. Imaginemos trabalharmos numa empresa, uma pessoa trabalhar 35, 40 anos nesta empresa e a outra pessoa trabalhar 1 ano, meio ano, e os dois com a mesma idade chegarem ali nos seus 65, 70 anos na empresa e o dono da empresa falar: eu vou bancar a aposentadoria de vocês dois. Tanto aquele que trabalhou 35, 40 anos, como aquele que trabalhou por 1 ano, meio ano, e disser: eu vou pagar a mesma coisa para vocês. Nós olharíamos isso e falaríamos: mas que injustiça! Afinal, uma pessoa dedicou praticamente a sua vida toda a esta empresa e vai ganhar a mesma coisa que aquele que ficou lá 1 ano. Mas nós devemos olhar a parábola de Jesus e entender que nós não podemos olhar com os nossos olhos humanos, entendê-la com a nossa mente humana. Nós temos que entender segundo a graça e o amor de Deus, porque infelizmente muitas vezes nós agimos assim também referente a nossa vida cristã na igreja. Quando nós olhamos esta parábola e ao final, as palavras do dono da plantação são maravilhosas. Quando ele diz para aquele que está resmungando do que ele havia recebido, que era o combinado, então é dito: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E aí olhamos a questão da salvação, porque o reino de Deus, o reino do céu, é a salvação, é estar ao lado de Deus. E muitas vezes nós ficamos indignados quando nós pensamos que uma pessoa que fez o mal a vida inteira, blasfemou contra Deus, reclamou, trabalhou até contra a palavra de Deus, no seu leito de morte ele recebe uma visita, ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo o converte e ele falece crendo no Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quem falece crendo no Senhor está no céu. E nós vivemos a vida inteira dentro da igreja, procurando fazer tudo o que é correto, procurando seguir os mandamentos de Deus, e olhamos para isso e falamos: que injustiça! E então podemos nos perguntar: mas que injustiça é essa? A salvação é de Deus, o reino é de Deus. Deus decide quem é salvo e quem não é. E ele diz que é salvo aquele que crê em Jesus. Por acaso poderia, neste exemplo que eu citei, deste senhor, que no seu leito de morte foi agraciado com a salvação, ele poderia ter morrido antes, longe de Deus, e então não teria salvação. Nós sabemos, porque vivemos apegados ao Senhor, até como diz o lema da nossa igreja, enraizados e edificados em Cristo,
Nós sabemos que cremos em Jesus. Então, se nós morrermos hoje, amanhã, nós vamos para o céu. Ou nós vamos ficar indignados com aqueles que falecem no Senhor. Vamos pensar uma outra coisa. Meu último batizado que fiz nesta congregação foi da Elisa, né? Filha do Édico e da Sheila. Então não tem um aninho ainda. Vamos pensar que um de nós e ela falecêssemos no mesmo dia. Estaríamos os dois no reino dos céus e nós iríamos ficar indignados porque aquela pequena que pouco tempo está no reino dos céus, está vivendo na fé no Senhor, também está no céu junto conosco, que talvez vivemos 40, 50, 60, 70 anos. De maneira nenhuma. Nós nos alegramos. Por isso que esta parábola é muito importante, porque nós temos que nos alegrar com todos que estão vivendo no reino de Deus aqui neste mundo, com todos que estão trabalhando no reino do Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi convertido no meio da sua vida, e ele poderia ter vindo a falecer sem estar salvo. Mas isto não aconteceu. Deus o chamou para a sua vinha, para a sua plantação. Não sei se foi ao meio-dia, às 3 da tarde, se foi ali às 5 horas da tarde, mas não foi no começo do dia. E o apóstolo Paulo proferiu palavras importantíssimas para nós. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Se eu continuar na plantação de uvas trabalhando, eu vou ser útil. Esta tem que ser a nossa visão aqui neste mundo. Não nos importarmos com o pagamento lá no final, porque nós já temos esse pagamento, já somos salvos pela fé em Cristo. Por isso podemos dizer como o apóstolo Paulo, pois para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Quando eu morrer, aí eu vou receber. Mas enquanto isso não acontece, continuarei seguindo o trabalho de Deus. Porque o reino é de Deus, não é nosso. O reino é do Senhor. Eu gostaria de fazer uma citação de Lutero. Está presente na Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero. Ela é extraída das Obras Selecionadas, volume 7, e diz assim: ninguém pode ser detentor de um ministério fora ou sem ordem e vocação. Os trabalhadores não entraram na vinha do patrão, como diz Mateus 21 a 16, antes de os ter contratado e lhes ter ordenado ir. Antes de receberem a ordem e a vocação, andaram ociosos o dia inteiro. A mesma coisa diz Deus a respeito desses intrusos. Eles correm sem que eu os tivesse enviado, pregam sem que eu lhe o tivesse ordenado. Ainda há que se empenhar muito esforço e trabalho para conseguir que preguem retamente e se atenham à reta doutrina os que têm o chamado e receberam a ordem legítima do próprio Deus, ou foram chamados e receberam a ordem por homens em nome de Deus. Se esse é o caso, como será quando se prega sem a ordem de Deus? Sim, contra a ordem e a proibição de Deus, somente por estímulo e iniciativa do diabo? Aí nenhuma pregação será bem-vinda, a não ser a inspirada pelo espírito do mal, e se pode haver doutrina do diabo, por mais brilhante que seja. Essa citação de Lutero, duas coisas importantes que eu quero trazer para a nossa reflexão. Primeira, quando é dito, os trabalhadores não entraram na vinha antes de serem contratados e ele lhes ter ordenado ir. Ou seja, no reino do Senhor, só entra aquele que Deus chama, que Deus ordena, que Deus envia. E ainda a segunda parte, que é muito importante, ainda há que empenhar muito esforço e trabalho para conseguir que preguem retamente.
cuidado que nós, como servos do Senhor, não só pastores, todos nós somos servos do Senhor, somos discípulos de Jesus, somos, de uma maneira ou de outra, pregadores da palavra de Deus. Nós temos que empenhar muito esforço para não ensinar coisas erradas, para não proclamarmos coisas erradas, para não cantarmos coisas erradas, fora da ordem, do ensino e da doutrina do Senhor. Por isso é muito importante lembrar, o reino é de Deus. O hino que nós cantamos em preparação a esta mensagem é um hino que eu relembro ele muito porque o mundo é do Senhor. Isso é uma verdade que nós nunca devemos duvidar. O mundo é de Deus, e na terceira estrofe é dito assim: o mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, por que me entristecer? Na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. Deus está a governar este mundo. Deus está a governar a sua igreja. Deus está a governar as nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o dono do reino. Ele é o dono da plantação a qual Ele nos chamou para trabalhar. Ele é o dono das nossas famílias. E nós devemos proclamar a sua palavra. Nós devemos testemunhar o seu amor. Nós devemos nos esforçar para isso. Porque muitas vezes o mal quer nos desviar. O diabo, a nossa carne e o mundo querem nos tentar para longe de Cristo, o nosso Salvador. Querem fazer com que nós saiamos da sombra da cruz e fiquemos no escaldante sol da condenação. O profeta Isaías escreveu: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Destaque nas primeiras palavras: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Porque muitas vezes o mundo quer esconder o Senhor da nossa vista. Mesmo se formos batizados, confirmados, se dizemos, não, eu creio no Senhor, mas muitas vezes coisas surgem para nos afastar da comunhão com Deus. Por isso nós devemos diligentemente procurar a ajuda de Deus enquanto eu posso achá-lo. Porque caso eu caia da minha fé, caso eu deixe de crer em Jesus como meu Salvador, eu não vou mais achá-lo. Eu não vou procurar, não vou mais crer nele, então não vou mais querer saber dele. Infelizmente, muitas vezes, nós temos que ouvir estas palavras sendo ditas diretamente para nós. Nós devemos procurar a ajuda de Deus em nossa vida, porque ainda podemos achá-lo. Orarmos a Deus enquanto Ele está perto. E o Espírito Santo nos converteu. O Espírito Santo nos deu esta fé para dizermos com o apóstolo Paulo: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Pais ensinarem os filhos o caminho do Senhor. Filhos, quando cuidam dos seus pais em idade mais avançada, tratá-los com carinho e amor do Senhor. Avós, padrinhos, tios, estimularem os pequeninos a estarem na comunhão com o Senhor.
nós, membros da igreja cristã, nos apoiarmos mutuamente e lembrarmos as palavras de Hebreus: não deixei de congregar-vos, mas estimulai a estarem participando das reuniões, dos cultos, dos momentos em que unidos somos fortalecidos, recebemos perdão e seguimos enraizados e edificados em Cristo. Não tendo que ser chamada a nossa atenção pelo Senhor: por acaso não tenho direito de fazer o que quero com o meu reino? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Quantas vezes nós não exaltamos o amor de Deus com o malfeitor na cruz? Aquele que reconheceu Jesus ao seu lado e pediu: mestre, quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje você vai estar salvo. E aquele camarada não era nada bom. Não sabemos o que ele era. Se era um assaltante, se era um sequestrador, se era um assassino, mas ele estava recebendo uma punição justa. Ele merecia aquilo. E nós exaltamos ele, a fé que ele teve. Ele estava no lugar certo, na hora certa, mesmo que por motivos errados. Mas ele estava no lugar onde ele foi salvo. Da mesma maneira, o exemplo que eu dei no início, daquela pessoa que é ruim a vida toda, má, e no final da sua vida ela é agraciada com o perdão. É o mesmo caso. Nós temos que buscar que a palavra de Deus chegue para mais malfeitores na cruz. Talvez não que cometam crimes bárbaros, mas pessoas que estão longe de Jesus. Porque qualquer um longe de Jesus terá o mesmo do outro malfeitor, aquele que só zombou de Jesus. Terá o mesmo destino de Judas, que traiu Jesus e se enforcou. Nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que testemunhar o amor que Deus tem por nós e não nos preocuparmos: esse vai ser salvo, esse não vai, esse aqui não sei, talvez ele mude a vida, aí vai ser. Não, o nosso trabalho é anunciar a mensagem de Deus, nosso trabalho é brilhar a luz de Cristo, e a salvação vai acontecer por obra de Deus. E no final, o Senhor vai dar o pagamento pela nossa fé. E se eu tiver que trabalhar o mesmo tanto no reino de Deus e me encontrar com uma criança recém-nascida que após o batismo, infelizmente veio a óbito, ou ainda alguém que viveu uma vida toda longe de Deus e no seu leito, a palavra chegou ao seu coração, eu estarei feliz por eles estarem comigo no paraíso. Assim nós devemos lembrar, o reino é de Deus. Na Bíblia de Estudo da Reforma é explicado esse texto da seguinte maneira: servir no reino de Deus é um privilégio, um ato de amor e não algo que fazemos a fim de receber uma recompensa. Quando começamos a pensar que o reino de Deus precisa ou depende de nós, acabamos invertendo as coisas. Somos nós quem precisamos e dependemos dele. Por meio do perdão e da obra renovadora do Espírito Santo, nós podemos ser realmente usados por Deus para tão importante serviço em seu reino. É um privilégio estarmos no reino de Deus. É um privilégio sermos chamados pelo Senhor. Não importa se foi no começo do dia, no meio do dia, no final do dia. O que importa é sermos chamados por Deus. Por isso,
nos alegremos com todos aqueles que estão no reino de Deus. Nos alegremos com todos aqueles que sabem e testemunham que o reino é de Deus. Como a Bíblia de Estudo da Reforma trouxe, trabalhar no reino de Deus é um privilégio que o Filho de Deus tem, que o cristão tem. Nós trabalhamos com alegria, nós trabalhamos com amor, porque nós estamos à sombra da cruz. Jesus está nos protegendo do diabo, do mundo e até da nossa própria carne, que querem nos levar para a condenação eterna. Por isso, queridos de Cristo Jesus, nos alegremos quando estamos no reino dos céus e nos alegremos com todos aqueles que estão conosco e com também aqueles que estarão entrando conosco no reino dos céus, quando Deus vai acrescentando mais pessoas para trabalharem na sua vinha, pois Ele continua chamando todos os dias da nossa vida e nos chama diariamente também. E concluo com as palavras do apóstolo Paulo: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Enquanto Deus nos permite estarmos aqui e na sua vinha, na sua plantação, no seu trabalho, a proclamar a palavra de Deus, que sejamos úteis para Ele, a proclamarem o seu amor, a sua graça e o seu perdão. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nesse momento, convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje nós destacamos o versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E quantas vezes nós não pensamos no lucro financeiro? Quantas vezes nós não pensamos no nosso dinheiro e também queremos
nos guardar para o futuro. Não há problema nenhum, mas a nossa oferta é motivada principalmente pela primeira parte desse versículo. É viver em Cristo. Nosso viver é Cristo, logo, o nosso ofertar é movido pelo que o Senhor fez por nós e não por aquilo que nós podemos deixar de ofertar para guardar para o futuro. Mas Deus sempre irá nos abençoar, irá nos prover. Durante o recolhimento das ofertas, queremos cantar o hino de todas as tribos. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Jesus presente aqui. La 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 ya, la la ya. Bem-vindos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, é a vida do teu amado, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la la ya. Neste momento, queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. Orarmos pela saúde da dona Vilma Scheibler, a mãe da Elaine Moesch. Ela está internada no Hospital das Clínicas, ela esteve na UTI nos últimos dias, então já desde ontem está no quarto, então já está melhorando lá ali na sua saúde. Pela saúde de Simone Martini, que está com câncer, o Elton pede pelo seu pai, que vai fazer um exame crítico, também por uma colega que vai fazer um tratamento de câncer na medula óssea, a Betina Marques. Também queremos orar pela Ellen, a filha do pastor Eliseu Krumenauer, que hoje ela está de aniversário, então ela está lá na escolinha, então também queremos incluir o aniversário dela hoje. Ela também falou que quer a oração lá em cima, eu creio que a Adriana também vai fazer a oração para ela lá, e eu falei que nós íamos orar por ela aqui também, pelo aniversário dela, e também orarmos pela congregação de Campo Verde, que amanhã estará celebrando o 27º aniversário de fundação, e nós estaremos indo para Campo Verde, e eu amanhã serei o pregador no culto de aniversário da congregação. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração, e após o nosso orar, a oração geral, tudo mais que pesa em nossos corações, colocamos na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Tá.
Então, também orarmos pela nossa igreja lá em Porto Velho, Rondônia, afetada por um temporal. Então, também colocarmos na nossa oração, tanto aqui como também nas nossas orações particulares. Querido e grandioso Deus, queremos te agradecer pelo presente da salvação que tu nos dás em Cristo Jesus. Nesta fé, tu nos chamas para trabalharmos em tua obra aqui neste mundo, a proclamar o teu amor e a anunciar o sacrifício de Cristo como nosso Salvador. Fortalece-nos para sempre fazermos isso com alegria, reconhecendo o privilégio que é sermos teus servos aqui neste mundo. Permite, Senhor, que nos alegremos com todos aqueles que junto conosco trabalham em tua obra aqui neste mundo e terão a mesma recompensa no céu, a salvação eterna. Também, querido Deus, queremos pedir que estejas a nos abençoar para procurar a tua ajuda enquanto a podermos achar, que tu não nos deixes desamparados, mesmo quando somos nós que nos distanciamos de ti. Guia-nos e fortalece-nos para estarmos sempre em tua presença, buscando a comunhão com a tua palavra. Olhe e abençoe todas as autoridades em nossos municípios, estados e países, para que possam exercerem esta autoridade segundo a tua providência e o teu querer. Esteja, Senhor, com todos aqueles que proclamam a tua palavra, sejam pastores ou membros, para que o façam com alegria, pureza e firmeza. Queremos interceder, Senhor, por todos aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento, seja material, emocional ou espiritual. Abençoe todos para que possam ser consolados e fortalecidos por Ti. Envia, Senhor, Teus servos para anunciarem a Tua graça e o Teu amor. De maneira especial, Senhor, oramos pela dona Vilma Scheibler, que está internada, pela Simone Martini, que está com câncer, pelo pai do Elton, que vai fazer um exame crítico, pela Betina Marques, que está em tratamento contra o câncer na medula óssea. Querido Deus, estende a tua mão sobre estes, para que possam receberem o teu conforto, o teu consolo, e se for da tua vontade, Senhor, uma cura, uma coisa boa na sua vida, mas, Senhor, pedimos que a tua vontade seja feita. Também oramos pela igreja em Porto Velho, foi afetada pelo mau tempo, e pedimos que tu estejas a abençoá-los, fortalecê-los e conduzi-los na reconstrução, na recuperação do seu templo. Também, querido Deus, oramos em gratidão pela Ellen, que hoje está de aniversário, longe de casa, mas junto com os irmãos na fé. Esteja, Senhor, abençoando-a, tanto no momento de escola bíblica, no fortalecer da sua fé, como também em todos os momentos da sua vida. Sempre, Senhor, derramando as tuas bênçãos na vida dos teus filhos. Assim, também oramos por todos que estiveram de aniversário nos últimos dias. Também queremos orar pela Congregação Aliança de Campo Verde, que amanhã estará celebrando 27 anos de fundação desta congregação. Querido Deus, abençoe, Senhor, esta comemoração para que a tua palavra seja sempre o centro e todos possam reconhecer que o reino é teu, Senhor. Tudo isto e o mais que pesa em nossos corações, queremos o fazer em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós,
Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer te dar, vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor
só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos nos colocar em pé e falarmos com Deus em oração. Querido e amado Pai, graças te damos por todas as bênçãos derramadas neste momento de culto para cada um de nós. Obrigado pelo perdão dos pecados e o fortalecimento na fé. Obrigado, Senhor, também pela comunhão com nossos irmãos na fé e fortalece-nos nesta comunhão. Pedimos neste momento que aumente o amor em nossos corações para amarmos a Ti, ó verdadeiro Deus, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como nós nos amamos, se alegrando com todos aqueles que confiam em Ti e assim têm a certeza da salvação eterna. Esteja a nos orientar e abençoar, para que tudo o que vimos e ouvimos neste culto possamos proclamar em nossas vidas, nossos lares, em todos os nossos momentos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar.
Novamente, chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, tanto congregados como visitantes, que tanto nos alegram com a sua presença. De maneira especial, chamarmos bem-vindo o pastor Eliseu Krumenauer, sua esposa Cláudia, também a pequena Ellen, que está lá na escola bíblica. O pastor Eliseu foi colega de turma do Alexandre, lá no seminário. Ele está de férias, veio ser o nosso palestrante, tanto o pastor Eliseu como a Cláudia, no encontro de servas, e aí estendeu aí sua viagem aí aqui para conhecer a nossa terrinha, então aí visitar o Alexandre, ficar aí com o Alexandre. Seja bem-vindo, pastor Cláudio aqui. Deus vos leve e vos traga de volta também em outras oportunidades. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Só um aviso, não vou passar a palavra para ele, senão a gente não sai mais hoje daqui, tá? Experiência própria lá do congresso, lá do encontro. Os nossos avisos, então, após o culto, queremos conversar, os jovens, pedimos que eles fiquem aí, conversarmos. Saiu informações do nosso congresso distrital do ano que vem, então queremos alinhar aí, o nosso ir para o próximo congresso. Amanhã, né, nós temos culto, já citei na oração em Campo Verde, 27º aniversário da Congregação Aliança. Serei o pregador deste culto. E então, se alguém ainda tiver interesse em ir, nos converse conosco, para a gente estar organizando ali, também está avisando. O pastor Raí entrou em contato comigo perguntando, eu avisei quem ia, mas se tiver mais gente, a gente pede para aumentar lá, dizendo que vai mais gente aqui de Primavera. Seguindo ali, os nossos avisos dos estudos bíblicos. Terça, estudo do grupo Adoração, na residência da Ivete. Quarta, estudo do grupo Comunhão, aqui na igreja. Quinta, estudo do grupo Gratidão, na residência do seu Guido. Os estudos às 19 horas. Sexta-feira teremos os devocionais, já semanais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços. E no próximo sábado, nós teremos o Conselho Distrital, ele será online, 8h30, eu coloquei 8 horas ali, ainda não temos o horário do Conselho, mas ele será online, por isso não teremos também a instrução de confirmandos. E o nosso próximo culto, no próximo sábado, 19 horas. São os nossos avisos da nossa programação. Ainda lembramos, quem quiser fazer a encomenda do devocionário, está lá até dia 30, seria até sábado que vem, mas quem puder fazer encomenda, pelo menos a encomenda no dia hoje, para a gente ter o número, eu vou estar entrando em contato essa semana lá na editora Concórdia, para ver se é até o dia 30 mesmo, ou tem que fazer até o dia 29, que é sexta-feira. Então, tanto 5 minutos como Castelo Forte, R$30, podem fazer encomenda com o Anthony, vai estar lá na literatura ao final do culto. Então, são esses nossos avisos. Alguma coisa, presidente? Não? Então, que Deus vos leve, nos traga de volta para o nosso próximo culto. Queremos concluir este culto cantando o hino Quero Te Dar a Paz, e após podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Mas eu só quero te dar a paz. Meu
meus irmãos. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto o forte poder do amor dentro do meu coração. Mas eu só quero